Nós temos uma palavra hoje que é a arma mais poderosa que já existiu, enfim. Que você possa entender o poder desta arma na sua vida. Nós temos um panorama mundial que nós temos contemplado, assistido e ouvido pelas mídias. Nem todas elas são tão confiáveis, mas algumas ainda dão a notícia certa. No panorama mundial, nós vivemos um tempo de preocupações, um tempo de temores, de agressões entre os países, ofensas. Já não é desde agora que as nações insistem em evidenciar o seu poder, a sua capacidade de destruição, a sua capacidade, o seu poder pelo meio de desenvolvimento de armas atômicas e até mesmo armas de destruição em massa, como armas químicas e armas biológicas. E o que mais me intriga nesse tempo é que muitos líderes insistem, como o exemplo da Coreia do Norte, de demonstrar a sua coragem publicamente de que eles podem usá-las. Uma grande potência, uma nação potente, uma nação poderosa, ela é considerada assim pela sua grande força, não só de poder econômico, político, mas também poder militar. Poder esse que ela pode exercer acima das armas mais convencionais que nós usaríamos, que é a diplomacia, que é a conversa, que é o diálogo. E por eu ser forte, eu posso suplantar a diplomacia e a conversa e mostrar que eu tenho poder para fazer o que eu quero. O número desses arsenais, ele é simplesmente assustador. Mas o que me incomoda mais é que a sede de possuir poder sempre foi uma fraqueza humana. Lembram de Eva? Lá no começo, se você comer, você vai ser igual a Deus. Sede de poder, a sedução do poder, mas a busca por ter poderes maiores do que os demais se tornou uma obsessão nesse mundo. Não é apenas ter poder, mas nós podemos entender que os arsenais, não vou falar aqui de armas atômicas, mas só para que vocês tenham uma ideia, os arsenais da Rússia e dos Estados Unidos com armas atômicas, cada um deles passam de 6 mil em cada um desses países. As ogivas implantadas por cada um deles chegam na casa de 2 mil, e as reservas de ogivas atômicas na casa de 4 mil cada um. O investimento dos Estados Unidos até 2026 para arsenais atômicos é da casa de 400 bilhões de dólares, ou 1,4 trilhão de reais, que é quase 25% do PIB brasileiro. Uma agência chamada Global Firepower, ela divulga desde 2006 um ranking das potências militares mais poderosas do planeta. Ela relata através de vários quesitos os poderes bélicos e quais são os mais poderosos, e sabendo quais são os mais poderosos, a lista diz implicitamente quais aqueles que você tem que respeitar mais. Então a máxima dessa mensagem é: quem tem mais poder tem mais oportunidades de conquista e de domínio. Alguém discorda disso? A gente respeita a diversidade, amém? Mas quando a gente está falando de pessoas fortes, a gente entende que o recado é muito claro. Seja entre nações, ou seja, um homem franzino como eu, competindo com um homem com Schwarzenegger, só de olhar, fala assim, está resolvido, você venceu. A gente entende que a força muitas vezes sobrepõe o raciocínio, a inteligência e o diálogo. Fatos recentes que aconteceram no início de 2020, mais precisamente no dia 3 de janeiro, Qasem Soleimani, general iraniano, considerado um terrorista por muitos, amado por alguns e odiado por muitos, foi executado exemplarmente pelos Estados Unidos num plano milimetricamente calculado através de um drone MQ-9, não tripulado, sem tripulantes, que precisamente, cirurgicamente o atingiu no aeroporto internacional de Bagdá, numa comitiva, num grupo, num comboio que passava ali. Morreram naquele dia o Qasem Soleimani, o general iraniano, mas morreu também o chefe das forças de mobilização popular do Iraque, Abu Mahdi al-Muhandis, e 4 oficiais iranianos e 4 oficiais iraquianos.
O Iraque, na história bíblica e na história contemporânea e profética, ele entrou na história como Pérsia, através do seu mais famoso e proeminente personagem chamado Ciro, chamado por Deus no livro de Isaías, aproximadamente no, ajusta aí, por favor, aproximadamente no capítulo 45, de meu servo. Ciro, ele conseguiu unir os persas e os medos e formou um poder tão extraordinário que conquistou Babilônia em 539 a.C., dissipando o poder do império do grande e terrível Nabucodonosor. O livro de Esther vai nos narrar no capítulo 1, versículo 1 e 2, que o poder era tão grande desse império que ele se estendia da Etiópia até a Índia. Era uma área gigantesca. Por conta desses relatos, muitos temem a Terceira Guerra Mundial, e nós devemos orar por isso, amém? A igreja ora, é a oração que move o mundo. Você pode tocar o mundo pela oração. Nós oramos, o mundo discute, o mundo se apresenta, o mundo apresenta armas, apresenta ameaças, mas a igreja ora. Muitos têm temor da Terceira Guerra, mas eu quero dizer para vocês que no capítulo 38 de Daniel, já está previsto que um dia isso vai acontecer, mas o tempo e o modo, como eu vou citar mais à frente, pertence a Deus. Na guerra do príncipe de Gog, da terra de Magog, Deus já declara abertamente que no final dos tempos é Ele que vai atrair esse povo e uma grande multidão contra Israel, para que as nações conheçam quem é Deus. O objetivo não é a destruição do povo, é porque Deus tem um plano engendrado milimetricamente, que não pode falhar, porque é dele, para que ele se revele às nações, e todos os homens da face da terra tremerão diante da sua presença. E diz a palavra em Ezequiel, do texto do 15 a 23, você pode ler na tua casa, que não vai ser exibido aqui: contenderei com eles por meio de peste e sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. A palavra profética não é uma palavra para nos assustar, mas é uma palavra para nos lembrar que só existe um Deus todo-poderoso que jamais saiu do controle, que todo o controle de todas as coisas estão na sua mão e nada passa despercebido aos seus olhos. Nos cenários que nós temos aqui, num cenário geopolítico, mas também num cenário espiritual, em 2020, a despeito de todas as circunstâncias, todos os conflitos que se apresentam logo no início do ano, nós precisamos de entender que existe uma guerra de poderes que é travada diariamente em nossas vidas. Eu quero lembrar você de coisas que a mídia não fala, mas que existem órgãos responsáveis no mundo que são importantes, se preocupam em divulgar dados que a igreja às vezes não sabe. Aumentou em 40% a morte de cristãos em 2018. Perseguições brutais a cristãos em vários lugares. Degolados, queimados vivos, enforcados, detidos e julgados, sentenciados e presos sem nenhuma oportunidade de réplica. Espoliados das suas propriedades e dos seus direitos civis. Existe um recrudescimento da perseguição aos cristãos, especialmente no Oriente Médio, na África, na Ásia Oriental. Entre os principais figura ainda no primeiro topo da lista a Coreia do Norte como o país mais avesso à presença de cristãos, mas aparece a Nigéria, que tem se mostrado uma nação altamente perseguidora e perigosa para a fé cristã. Demonstração de poderes, demonstração de forças. Ideologias e cativeiros culturais têm modelado a mente de muitos cristãos, tornando-os cativos a um modelo mental desse século, travestidos de apelo social, de apelo pelo social, apelo pela equanimidade, pela equidade, por direitos igualitários, pseudo-proteção de minorias e lutas contra preconceitos. Foi muito bem dito pelo pastor Ramon: Deus te ama do jeito que você é.
Não importa a sua condição e situação, mas eu quero fazer um adendo a isso. Deus te chama do jeito que você está, mas não é para ficar do jeito que você veio. Como foi declarado pelo pastor, Ele tem poder para tratar com as nossas vidas. Ele tem um jeito especial, um jeito carinhoso, um zelo específico pela sua vida, para te tirar do buraco da lama e te colocar sentado no meio dos príncipes. Ele te tira do meio do monturo e te coloca no lugar de honra. O poder bélico e as suas armas é assustador, mas existem outros poderes que têm se manifestado nessa terra, e um poder que tem atuado no meio de todos os povos por muito tempo, por meio da cultura e por meio da educação. São forças silenciosas que modelam as percepções, estabelecem novos paradigmas de pensamento, de comportamento, de valores e de crenças. O que não seria tolerado há pouco tempo atrás por nossa sociedade, hoje é feito de forma escancarada, de forma abusiva, de forma indecente, pelos teatros, pela TV, pelas mídias sociais, disfarçados ou fantasiados com o nome de arte, disfarçados ou fantasiados com o nome de cultura, onde tudo é permitido. Uma sociedade líquida, como já temos falado nesse púlpito, onde tudo se passa a ser relativo e os absolutos de Deus são esquecidos, os valores mais essenciais da vida. E se nós reagirmos contra essas manifestações com uma atitude de contracultura, nós seremos taxados de intolerantes, nós seremos chamados de irracionais, de antiquados, de ultrapassados. Surge aqui um contraditório nesse mundo que me incomoda. Eu fui professor durante 7 anos para graduação e pós-graduação, e eu sei o que é analfabetismo funcional. Eu sei que uma pessoa está no 3º grau na pós-graduação e não saber nem o português direito. Eu passei por isso não porque me contaram, mas porque eu lecionei. Minha esposa lecionou também, formada em matemática e em outras formações. Nós sabemos que é encontrar pessoas que por causa de um diploma pensam que são alfabetizadas, mas pessoas que não têm capacidade, muitas vezes, de desenhar, de processar um pensamento que seja no mínimo inteligente. Nós vemos que as mentes pensantes estão se diminuindo e as massas de manobra estão se aumentando, porque esse é um movimento natural que aconteceria no final dos tempos. A despeito de que Daniel diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria e muitos correriam de uma parte para a outra, o fato da ciência se multiplicar não significa que esse conhecimento ele é democrático e estendido a todos. Significa que alguns iam saber mais e uma grande massa ia saber menos. Esse fato justifica então as ações de mudança que vêm pela arte, pela cultura e pelo saber, que para muitos é um poder maior do que as armas atômicas. Pergunto para vocês como enfrentar tais oposições, como vencer essa luta que parece desproporcional e irreversível. Qual arma que nós devemos usar nesta guerra que se acirra a cada dia, que nos impõe perdas muitas vezes e que tenta nos intimidar e frear o avanço da igreja? Eu quero dizer que lutas serão enfrentadas em 2020. No mundo nós teremos aflições. Qual deve ser a maneira de enfrentar essas oposições, lutas e ataques que vamos sofrer? A palavra de Deus diz em Eclesiastes 8, capítulo 8, versos 5 e 6, é o primeiro versículo que eu quero compartilhar com vocês. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Existe um time, existe uma maneira, existe um caminho, porque grande é o mal que pesa sobre o homem. E eu pergunto para vocês então, qual é a arma mais poderosa que existiu? Na verdade, isso é uma frase retórica, uma pergunta retórica, não significa que ela não existe mais, mas é uma pergunta para que você responda: qual é, na sua opinião, no seu modo de ver, a arma mais poderosa que já existiu? Eu vou pedir que você fique de pé, por gentileza. Se você não puder, por qualquer motivo, pode ficar sentado, mas se você puder, fique de pé. E eu quero que você aplauda a arma mais poderosa
que já existiu, a palavra de Deus. Aplauda com toda a sua força, porque assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo que a designei. Porque quantas são as promessas de Deus? Temos nela um sim e um amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração na tua presença. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo. Louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia, da tua verdade, pois tu magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Aleluia, aleluia, adore a Deus. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus, o verbo, a palavra é Deus, é a arma mais poderosa que já existiu. Aleluia, Deus seja louvado, pode se assentar. Os homens desse mundo estão lutando para demonstrar forças, arsenais atômicos, grandes exércitos, poder econômico, inteligência, influência cultural, para novos modelos educacionais e mentais. Mas existe um e apenas um, que é a expressão máxima do poder, da força, da autoridade e da majestade. E o verbo tem nome, é Jesus, é Yeshua, Hamashia, Menatzeret, é Jesus Cristo de Nazaré, é o Filho de Deus. Ele é o único que deve ser exaltado e reconhecido. A palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, está chegando um momento na terra em que o homem do pecado vai se manifestar, mas a palavra está dizendo que então será de fato, gente, pode esperar que isso vai acontecer, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com uma bomba atômica B3 que pode destruir 225 km² de área. Não, com o sopro da sua boca o destruirá pela manifestação da sua vida. É mais ou menos assim, Jesus chega e fala: cheguei. É isso que está dizendo o versículo. Simplesmente pela manifestação da sua vida. Combates, lutas e opositores serão vencidos. Eu lembro de Paulo quando ele chega a Macedônia e ele diz: eu não tive repouso na minha carne, eu só experimentei provações, foram combates por fora, lutas por dentro, mas Deus me consolou. A palavra afirma que o nosso consolo vem de Deus, que é Deus que consola os abatidos. Vai existir lutas, vão existir lutas sim, momentos de angústia sim, de perplexidade, de enfrentamentos, mas a palavra nos garante que podemos ter paz nele. João 16:33 diz assim, eu estou dizendo isso para vocês que eu disse até agora, concluindo com o versículo: eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Não saia desse culto com seu coração atribulado. Você está ouvindo tudo isso que eu estou te dizendo para que você tenha paz nele. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. 1 João 4,4 diz assim, lembre-se disso: filhinhos, vós sois de Deus, e vocês têm vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Essa palavra nos garante, e eu quero perguntar para vocês então, porque a palavra de Deus é a arma mais poderosa que já existiu. Para os poderosos eles mostram os estoques de arma, mas eu quero perguntar para vocês, então por que a palavra de Deus é a arma mais poderosa que já existiu? A Bíblia nos garante em 2 Coríntios 10, 4, 5, porque as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, sobre o poder dessa arma maravilhosa, é que ela tem poder para criar, para estabelecer e para sustentar. De Gênesis capítulo 1, verso de 1 a 3, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele abanava suas asas sobre a água, ele criava e disse Deus: haja luz, e houve luz. O interessante é que esse versículo está na Bíblia, mas se você ler o Alcorão, no capítulo da Sura número 2, que se chama A Vaca, no português, lá vai estar uma declaração de como Deus criou o mundo. Para eles Deus é Alá, mas fala que Deus criou o mundo pela sua palavra, e Ele falou, e as coisas simplesmente existiram. Interessante, vocês não acham? Apocalipse 4:11 diz que digno é Senhor nosso Deus, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criastes todas as coisas por tua vontade, elas existiram e foram criadas. Colossenses 1,16 afirma que porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele disse em Romanos 4,17 a Abraão, todos conhecem a história de Abraão, quando ele vai sacrificar Isaac, não vou repetir a história aqui, mas ele disse a Abraão, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Por que eu estou te dizendo isso, querida? Porque com certeza na sua vida você tem problemas, ou só eu que enfrento lutas aqui? É só o Ramon? Não, você enfrenta lutas, e você está perguntando para você assim, de onde que vai sair a solução? Alô, presta atenção, estou dizendo que a palavra tem poder de criação, a palavra tem poder de sustento, a palavra tem poder de chamar à existência as coisas que não são, ela chama do invisível para o visível. Você precisa de crer, você precisa de operar com o poder dessa palavra, e começar a parar de resmungar, e começar a declarar a palavra, orar a palavra, definir a palavra, porque todas quantas são as promessas de Deus, você já tem nela o sim e o amém, para a glória dele que opera através de nós. Comece a declarar a palavra, porque ela tem poder de criar, ela tem poder de chamar a existência. Viu Deus tudo o que fizera, e eis que tudo era muito bom. Gênesis 1:31 diz que Deus viu o que ele fez e era muito bom. Quando Deus olha para a tua vida e te apresenta soluções pelo poder dele, ele olha para você e fala: olha o que nós fizemos, é muito bom. Muitas pessoas pensam que o muito bom de Deus ficou na criação. O muito bom de Deus, querido, está hoje e ainda tem muita coisa por vir. Romanos 1:19 e 20 diz: porque o que se pode conhecer de Deus, tudo o que se pode conhecer de Deus já está manifesto entre nós, porque Deus nos manifestou, Deus quis se apresentar, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, e também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Significa, eu olho, eu entendo, eu depreendo, e eu falo, só pode ter sido Deus. É isso que está dizendo aqui, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens por isso são indesculpáveis. Tem gente que não crê em Deus, são indesculpáveis. Eu olho para as coisas criadas e eu posso perceber o poder de Deus e a divindade de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Mas diz o insensato no seu coração: não há Deus. Eles se corrompem e continuam praticando iniquidade, e já não há mais quem faça o bem. Eu quero dizer que a palavra chama à existência o que não vemos, por isso ela é a arma mais poderosa que já existiu.
Mas o segundo ponto eu quero dizer que a palavra tem poder para dar vida e esperança. Ela é a ressurreição. De João 5, 24 e 25. Em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que já vem a hora em que os mortos ouvirão o Filho de Deus. E os que ouvirem, preste atenção, os que ouvirem viverão. Diz assim em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dado são Espírito e vida. Marcos 5, 41 a 42 diz assim, na situação em que Jairo perde a sua filha, ela estava morta, não incomode mais o mestre, e Jesus fala, creia somente, vamos lá, ver essa situação de perto. E todo mundo ria de Jesus, porque Jesus falava que ela dormia, e todo mundo sabia que ela já estava morta. O bacana é que todo mundo já sabia que ela estava morta, mas a palavra diz assim, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram sobremaneira admirados. Mas não para aí. Quando Lázaro morre, irmão de Marta e Maria, todos estavam chorando, já tinha enterrado, estava 4 dias. Mas quando ele chega diante daquele túmulo, e muitas pessoas pensam apenas que Jesus chorou porque os amava, mas eu quero dizer para vocês, eu sempre reitero isso, é o meu entendimento, quando Jesus olhou para a situação de Lázaro, ele simplesmente reconheceu que um dia também, ele estaria num túmulo, cavado numa pedra, com uma rocha, com uma grande pedra por fora, por nossa causa. Ele se identifica com a situação de Lázaro, e a Bíblia diz que agora ele diz assim, e tendo dito isso que ele fala com a multidão, clamou em alta voz, João 11, 43, 44, Lázaro, vem para fora, palavra. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, o rosto envolto no lenço, então lhes ordenou, desatai-o e deixai-o ir. O poder da palavra gerando vida. A viúva da filha de Naim, viu o cortejo chorando em Naim, ele viu aquele cortejo, viu que a mulher era viúva, e sabia que era o único filho que ela tinha, ela ia ficar desprotegida. Deus sempre cuidou da causa dos órfãos e da viúva. Jesus para aquele cortejo, toca no esquife e diz assim a palavra, em Lucas 7, 14 e 15, chegando se tocou o esquife, e parando os que o conduzia, disse, jovem eu te mando, forte, eu te mando. O poder da palavra não pede permissão, levanta-te. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, não está aqui, mas nele estava a vida, e ele era a luz dos homens, ele tinha autoridade, e tem autoridade, ele tem poder para dizer, levanta-te morto, e sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. O filho do centurião estava para morrer, este já estava na tábua da beirada, o gato já tinha subido no telhado, pediram para Jesus ir lá, e Jesus foi, mas no meio do caminho o centurião mandou avisar para ele, Lucas 7,7, por isso mesmo eu não me julguei digno de ir até o Senhor, ele era romano, eu não me julguei digno de estar na tua presença, porque eu reconheço a sua santidade, eu reconheço a sua divindade, eu reconheço a sua autoridade, eu não sou digno de te receber na minha casa, porém manda uma palavra, e o meu servo será curado. Quantos de nós no século 21 tem se afrouxado diante das dificuldades, tem parado, tirado o tempo para chorar e lamentar, ao invés de dizer para Jesus, Jesus manda apenas uma palavra, e a minha circunstância será transformada, a minha vida será restaurada, eu terei esperança, porque o poder da palavra restaura e restitui família. Você está com o seu casamento abalado,
Você está com a sua relação com seu cônjuge abalada, você está com problema com seus filhos, você está em luta financeira. A palavra que eu vos dou é espírito e vida. Manda apenas uma palavra e ela vai gerar vida e esperança. O terceiro item que eu quero compartilhar com vocês, que ela tem poder para curar e para sarar. Existe a história do leproso que vivia separado da cidade. Todo mundo sabe que a lepra, ela isolava socialmente as pessoas. Não só a lepra, mas o fluxo de sangue, como eu vou citar aqui mais à frente. Uma mulher na sua fase de menstruação, lá na época da lei, ela era considerada imunda, ela não podia tocar nas pessoas, nem tocar nas coisas que era considerado imundo. Mas chega um leproso e se lança aos pés de Jesus e o adora. Queridos, é muito bom a gente entender a palavra quando a gente lê, para ver a atitude de quem se aproximou de Jesus, como ele se aproximou de Jesus. Aí Jesus, eu preciso me lá, não, eu me lanço aos pés dele e o adoro. E foi isso que o leproso fez. E a palavra diz em Mateus 8, 2 e 3, que eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, preste atenção, se quiseres, não é se puderes, é se quiseres. Ele reconhecia em Jesus o poder para curá-lo. Podes me purificar, se tu quiseres, a vontade é sua. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, porque o santo não se contamina com o imundo. O nosso santo não pode ser contaminado pela lepra. Ele não apenas falou, mas ele tocou naquele homem leproso e disse: eu quero, fica limpo. E imediatamente aquele homem ficou limpo da sua lepra. Eu quero dizer para você que Jesus não vai se limitar a falar com você. Ele vai tocar em você, ele vai atingir a sua vida e vai te limpar. Para a mulher de fluxo de sangue, que estava excluída da sociedade, a Bíblia diz em Mateus 5, 27, 29 e 34, que ela, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Tocou-lhe a orla da veste, aqui embaixo. Ela se abaixou para tocar. Se abaixar significa se humilhar, não querer ser grande perto de Jesus. Grande é Ele, santo é Ele, poderoso é Ele. E ela se dobra e toca na orla da sua veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Eu vou ler esse pedacinho diferente. Se eu me humilhar, se eu me envergar, se eu me dobrar, para poder conseguir tocar na orla da veste dele, eu serei curado. E logo se estancou a hemorragia, sentiu o seu corpo estar curada do seu flagelo. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do seu mal. Mas não foi só em Israel que ele fez isso. Existia um general também, não é o Soleimani, mas é o Naamã, Ciro. Um homem poderoso na guerra, famoso, respeitado. Era leproso. E ele ficou sabendo pela serva que morava na casa dela, que a Bíblia não cita o nome, que se ele fosse em Israel ele seria curado. O povo de Deus, Israel, o Deus de Israel, o nosso Deus. E ele foi até lá, e quando ele chega na frente do profeta, achando que ia ser recebido com pompas, o profeta faz assim, preste atenção. Existem duas situações aqui. O profeta poderia sair, com um manto, coberto com um manto, com um cetro, talvez uma coroa, marchando imponentemente na direção de Naamã, para valorizar a presença dele naquele ato. Não foi isso que aconteceu. O profeta nem foi lá. O profeta mandou um recado, como eu estou aqui dando um recado para vocês. Um mensageiro, eu. Então lhe disse Eliseu, e mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante, de acordo, conforme a palavra do homem de Deus,
e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Muitas vezes Deus vai te mandar uma mensagem, querido, e você quer que o Lamartine vá à sua casa, que o pastor Daniel vá à sua casa, que o pastor Rubem vá à sua casa, e Deus talvez te mande um recado através de uma pessoa que você não esperaria, talvez não tão representativa aos seus olhos, mas Ele está carregando a palavra que foi liberada da boca de Deus, e se você ouve consoante a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, ela tem poder para mudar, para sarar, para curar. A palavra tem poder para restituir o convívio social. Famílias separadas com inimizades, com desentendimentos, com brigas por causa de herança, e etc, etc. Isso não acontece aqui na nossa igreja, é só na França. Eu quero dizer que Deus pode restituir o convívio social. Em quarto ponto, a palavra é poderosa, é a arma mais poderosa que já existiu, porque ela tem poder para mudar circunstâncias. Houve uma situação de constrangimento onde Pedro foi cercado pelos cobradores de impostos. Perguntou: e aí, você já pagou o seu imposto? O seu mestre paga imposto, e ele chega com o coração apertado, possivelmente ele não tinha o dinheiro. Quem carregava a bolsa do dinheiro era Judas, que era ladrão, e ele ficou apertado e chegou diante de Jesus. Mas o nosso Jesus nos conhece, e ele, antecipando-se a Pedro, pergunta para Pedro: Pedro, quem é que deve pagar os impostos, os de casa ou os de fora? Os de fora, Senhor. Então quer dizer que os filhos estão isentos? E Jesus disse para ele assim: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que você fisgar, tira-o, abre-lhe a boca e acharás um estáter, que valia por 2 dracmas, toma-o e entrega-os por mim e por ti. Talvez você seja empresário, querido, e esteja chegando no final do mês, você fala: Deus, não tem dinheiro para pagar a folha, não tem dinheiro para pagar os impostos, não tem dinheiro para fazer isso, e você está constrangido, e você chega para orar, mas Jesus já conhece o seu coração. Eu quero dizer que existe um peixe em algum lugar, que Jesus vai mandar você lançar o anzol, abrir-lhe a boca, e o que você precisa vai aparecer. Eu não estou dizendo que Deus vai ratificar comportamentos inadequados, como sonegação de impostos, infidelidade e coisas desse tipo. Eu estou dizendo que há um Deus, cuja palavra é poderosa, que Ele pode chamar à existência aquilo que não existe, por conta da sua bondade e misericórdia e da sua fidelidade. Havia um aleijado na porta de Formosa, agora no Novo Testamento, um homem que era coxo de nascença e era colocado ali todo dia. Tinha gente para ajudar, tá? Gente que carregava ele e colocava na posição de pedir esmola. Era uma ajuda, nós podemos desmerecer. E a Bíblia diz em Atos 3, 2, 4 e 6: Pedro e João iam entrar no templo para adorar. E a Bíblia diz assim: era levado um homem coxo de nascença, o qual algumas pessoas o punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Pedro, fitando com os olhos, juntamente com João, disse assim: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo. É importante você declarar o que você tem e o que você não tem, porque não se dá o que não se tem. Eu não tenho ouro e não possuo também prata, mas o que eu tenho, você pode dizer, repetir comigo: o que eu tenho, aleluia, o que eu tenho. Nós já declaramos neste lugar que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você pode dizer: o que eu tenho, isto eu te dou. Toma, toma, toma os seus pés e lança-se sobre eles. Levanta, anda, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, e Yeshua Hamashia Menat Zeret. O nome dele tem poder para levantar, para mudar as circunstâncias.
A palavra de Deus, ela é mais poderosa porque ela transforma situações difíceis que os outros não puderam mudar. Quantas vezes nós buscamos ajuda no lugar errado, conselho no lugar errado, e o máximo que as pessoas podem nos fazer é mudar de lugar para a gente continuar pedindo esmola. Mas há aqueles que reconhecem e que carregam dentro de si o poder da palavra. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade de curar nesta hora, de libertar nessa hora, de quebrar cativeiros nessa hora, de mudar circunstâncias financeiras nessa hora, de estabelecer entendimento, harmonia nos casamentos. Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem liberdade, porque a tua palavra está sendo adorada neste lugar, e nós estamos dando o que nós temos a palavra, e dizemos que ela é poderosa para mudar circunstâncias. Se é para Deus, adora a Deus. Se é para a palavra, adora a palavra. Libere a sua adoração para a palavra. O quinto ponto que eu quero mencionar para vocês, que ela é poderosa sim, porque ela tem poder de provisão. Houve uma situação, eu quero que você escute muito bem isso. Em Lucas capítulo 5, os homens tinham passado a noite tentando pescar, chegaram com seus barcos vazios, já estava de manhã, e eles estavam ali no lado lavando as redes. Chega Jesus na praia, com uma multidão querendo ouvir, sabe o que? A palavra de Deus. E Jesus estava apertado, ele pede permissão a Pedro, que era dono de um dos barcos. Eles eram sócios, Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, que eram irmãos, eles eram sócios. Eles tinham uma pequena empresa de pesca, e os dois estavam ali, os quatro, vazios. E Pedro emprestou o seu barco para ser uma plataforma de pregação da palavra. Preste atenção, querido. E Jesus ministrou a palavra ali para o povo, e eles ficaram ali, lavando as redes e ouvindo. Eu acredito até que eles tenham parado de lavar as redes, viu? Dado o poder da palavra ministrada por Jesus. Eu quero dizer que a palavra traz provisão para a sua vida, quando os seus esforços se esgotam. E a palavra diz em Lucas 5, 4 e 6, quando acabou de falar, a prioridade é sempre da palavra. Jesus não fez um milagre para eles primeiro, não. Falou, peraí, existe uma coisa mais importante. Primeiro eu vou falar a palavra do meu Pai. E depois que ele falou a palavra, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Preste atenção. Não é somente sobre a palavra que Jesus disse para ele, Simão, faze-te largo e vai lá lançar a sua rede. Não, é pela palavra que ele ouviu de Jesus em cima do barco dele. É a palavra que Jesus liberou pela multidão, e ele ficou ali se alimentando dela, se alimentando de fé, e agora ele tinha o coração preparado para receber aquela palavra rema, aquela palavra específica para ele. Simão, agora estou falando é com você, faze-te mais largo, saia dessa posição e me obedeça, e lança as tuas redes. E Simão, agora entendendo, diz assim, o meu coração já foi preparado em fé, quando eu ouvi o que você dizia para a multidão, e por causa dessa palavra, eu vou obedecê-la, por causa dela, eu vou fazer o que seria inexplicável, ininteligível, seria incompreensível para um pescador experiente, que sabe que não se pesca de manhã, e muito menos na beira da praia. Eu vou fazer por causa da palavra que eu ouvi da tua boca. E a palavra diz que sob a tua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e se lhe rompiam as redes. Jesus não apenas deu para ele uma pesca maravilhosa, uma pesca comum, uma pesca de barco cheio, mas o barco, ele quase chegou a pique. Era tão grande a quantidade que os seus sócios foram abençoados. Teve que chamar o outro barco para ajudar a pegar, e a bênção foi suficiente para os dois barcos, e quase que eles afundavam. Eu quero te dizer que quando você oferece a sua vida como uma plataforma da palavra de Deus, quando você abre a tua casa para fazer uma célula, quando você não fica preocupado com seus móveis novos, com seu piso de tábua corrida de primeira linha, com seu vinil,
Deus faz milagres. Mas primeiro, você tem que oferecer o que você tem por uma plataforma da palavra de Deus. Deus não vai fazer um milagre antes de liberar a palavra. Quantos têm recursos e não apresentam os seus recursos para Deus? Eu não vou levar minha casa, meu apartamento está com o piso arranhado, o sofá todo esculhambado, pouco me importa. Eu falo para minha esposa, nós não vamos carregar sofá para casa, nós não vamos levar esse apartamento, a minha casa ela está preparada. Ele já foi, ele diz, eu estou indo e já vou te preparar lugar. Eu não vou viver nessa terra, não é o meu endereço, eu estou de passagem, eu não cheguei na minha casa, por isso eu abro a minha casa para uma célula, eu abro para a pregação da palavra de Deus, porque é mais importante ter o olhar nas coisas que são do futuro, que são do céu, do que nas coisas que são da terra. Muitas vezes o seu trabalho, você tem uma empresa, mas você não tem uma célula lá, você não tem um momento de oração com os seus funcionários, você não prega a palavra de Deus, você não tira um momento para exaltar a palavra e quer o milagre. Mas eu quero te dizer que só depois que a palavra for liberada é que você vai receber uma palavra rema dizendo para você, com o seu nome, agora vai e faz do meu jeito, que você vai ver o que vai acontecer. Você quer prosperidade na sua casa? Você quer prosperidade no seu negócio? Obedeça a palavra. Multiplicação dos pães e peixes. Todo mundo sabe disso. O que Jesus fez por 2 vezes. Na primeira 4.000 homens, e depois 5.000 homens, e depois 4.000 homens. Quantas vezes o que nós temos é insuficiente? Eu tenho tão pouco, a minha empresa está faturando tão pouco, na minha casa tem tão pouco, na despensa tem tão pouco, está tudo tão pouco, e é um chororô. Vocês estão me entendendo, queridos? Não é a palavra crítica, eu estou compartilhando que eu passo por situações idênticas. Mas a palavra diz em Mateus 14, 17 a 20, mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Você é desafiado nesse altar para trazer uma oferta, e agora eu não estou falando de dinheiro, vou repetir o que eu falei na quarta-feira. Você é desafiado por uma palavra profética, uma palavra de orientação que sai desse púlpito para que você seja abençoado. Amém? E você fala assim, eu não tenho aqui senão o dinheiro da passagem, eu não tenho aqui senão o dinheiro para pagar aquela conta, aquele boleto insistente que bate na nossa porta. Eu só tenho isso. Sabe o que Jesus respondeu, querido? No momento em que nossa provisão ela é insuficiente, no momento em que você tem nas suas mãos não dá para garantir o básico, ele respondeu assim, então ele disse, trazei-mos, aleluia, que você possa ter a coragem de pegar o que está nas suas mãos, seja o que for, e levar até Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Palavra profética adiantando a pregação. Vinde a mim, traz para mim, vem até a mim, porque sou eu que vou mudar o jugo. Eu vou tirar o peso e vou colocar algo leve sobre você. Sou eu que tenho poder para dar descanso à sua alma. Traz para mim, trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse na relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, a provisão insuficiente, erguendo os olhos ao céu, fonte de toda a bênção, os abençoou. Depois, partindo os pães, deu aos discípulos, e estes as multidões, e a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram 12 cestos cheios. A palavra é a arma mais poderosa que já existiu, porque ela torna o insuficiente em abundância extravagante, para abençoar a sua vida e aqueles que estão com você e à sua volta. O 6º ponto, ela tem poder para perdoar e para libertar. Aleluia. Havia um homem paralítico. Obviamente, por ser paralítico não conseguia andar,
mas tinha fé no coração. E ele conseguiu 4 amigos que também tinham fé no coração. A primeira lição que nós aprendemos com a história desse paralítico, querido, é: você está em dificuldade, não perca a sua fé. E a segunda coisa que nós aprendemos é: se você está em dificuldade, mas tem fé, procure andar com pelo menos mais 4 que também tenham fé. Não anda com incrédulo não, querido, anda com gente que tem fé, anda com gente que lê Bíblia, anda com gente que ora, ou anda com gente que jejua, anda com gente que tem temor de Deus, que não vive ali, aqui, ali, ociosamente, entra na igreja é santo, sai dali é puro pecador. Procura andar com quem conhece a Deus. E a Bíblia diz em Mateus 9, 2, 6 e 7: e eis que lhe trouxeram um paralítico, os 4 amigos, deitado num leito. Quer dizer, ele vai para frente de Jesus do jeito que ele estava. Venha do jeito que você está. Vem carregado, venha, mas venha. Vendo-lhes a fé, Jesus olhou, foi para a fé, demonstrada na atitude. A fé é a certeza das coisas, convicção das coisas que nós cremos e esperamos, é a certeza das coisas que nós não vemos. Você não vê a fé assim, ela não é palpável, ela não é tangível, mas eu posso ver a fé na atitude. É o que Tiago diz: com as tuas obras me mostre a sua fé. E Jesus viu a fé neles e disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E ali naquela reunião tinha um monte de crente fariseu, hipócrita, que estava ali só para julgar o que Jesus ia falar, para ficar validando se ele era filho de Deus ou não, para julgar as palavras dele. E começaram um burburinho: está falando que perdoa, que só pode perdoar é Deus e não sei o quê. E Jesus conclui assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder, autoridade para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico, ele não pediu permissão, ele disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Talvez o que esteja impedindo a sua vida de caminhar seja o pecado, e você pensa que o que você fez não tem perdão. Eu quero dizer que o Filho de Deus tem poder e autoridade nessa terra para perdoar os pecados, porque Ele os pagou um a um com a sua própria vida e derramando o seu próprio sangue. Venha como você está, que Ele pode mudar a sua história. Mas houve também uma mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério. A Bíblia diz que os dois, sendo flagrados, os dois deveriam morrer, mas parece que era uma cilada armada, porque o homem, deu linha, ou deixaram que ele vazasse, e levaram só a mulher, coitadinha, e levaram lá na frente de Jesus para humilhá-la, possivelmente nua, porque ninguém quer pego em flagrante adultério, e vai ser morta, apedrejada. Alguém vai ter preocupação de botar um lençolzinho sobre ela para tampar as vergonhas. Me entendam, queridos, isso é a palavra de Deus. E levam para Jesus, e Jesus, olhando aquela situação e sendo provado por eles, Jesus abaixa a cabeça e com o dedo começa a escrever na terra. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que Jesus não vai olhar para a sua vergonha. Ele não tem interesse de ver sua vergonha. Quem tem interesse de ver sua vergonha são os outros. E quando ele libera aquela palavra que aquele que não tiver sem pecado, lance primeiro a pedra, e do mais velho ao mais novo, todo mundo deu linha, deu ruim para eles, cascaram fora, deixaram ali só a mulher. E a Bíblia diz assim, João 8, 10 e 11, erguendo-se Jesus, porque ele estava com a cabeça baixa, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Essa pergunta é implicitamente clara, dizer que Jesus não se incluía entre eles. Ninguém te condenou? Respondeu-lhe ela: ninguém, Senhor. E Jesus disse: então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Isso significa, não que Jesus é anuente do pecado, do erro, não que ele é cúmplice do pecador nas suas ações. Significa que ele está dizendo que não veio para condenar. E ele disse: vai significa, você tem uma nova oportunidade, você tem uma nova chance de começar de novo e diferente. E ele diz: e não peques mais.
Isso significa o poder transformador da palavra que te empodera para vencer o pecado. Eu estou te dando uma palavra que te empodera. Vai e não peques mais. Vai. Vocês estão assustados, irmão? Jesus vai voltar, mas se preparem, esteja pronto. Aleluia. Você viu que eu nem tremi, né? Vamos lá. Vai e não peques mais. Esteja pronto para aquilo que você vai enfrentar. Mas para qualquer pecador, a palavra de Deus diz assim, Isaías 18:19: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, se você quiser essa palavra e der ouvido a ela, você vai comer o melhor dessa terra. 1 João 1:8-9 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João 8:32-36 diz: e conhecereis a verdade é essa que lhe está sendo pronunciada, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas pode chegar o jovem que vive nesse mundo conturbado, pode chegar o ancião, pode chegar o senhor, a senhora, pode chegar o jovem maduro, pode chegar o adolescente, e questionar como que ele vai conseguir fazer isso, vencer o pecado. A resposta está na palavra. Salmo 119, do 9 e 11 diz assim: de que maneira, olha a pergunta, gente, até a pergunta foi preparada para a gente. De que maneira poderá o jovem, o ancião, o adulto, o adolescente guardar puro o seu caminho? A resposta vem no 11, diz assim: observando-o segundo a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Significa que quando você for provado, você for tentado, você vai declarar a palavra que você guardou no seu coração, e vai ter poder para vencer a tentação, porque você guardou a palavra no seu coração. Eu quero dizer que a palavra é poderosa, porque ela torna o escravo livre, e o pecador um remido. E o último ponto que eu quero tratar com vocês, queridos, que a palavra de Deus é a arma mais poderosa que já existiu, porque ela tem poder para salvar. Você pode repetir comigo? A palavra de Deus tem poder para salvar. Amém? Em Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Atos 17:30 diz: ora, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Quantos de nós andamos muito tempo ignorantes quanto à palavra de Deus? E a Bíblia está dizendo aqui: ora, Deus não levou em conta o tempo da sua ignorância, da minha ignorância, mas agora, porém, notifica a todos os homens, aos homens todos, e em toda parte, que se arrependam. Eu quero dizer que se você entrou aqui, querido, está ouvindo essa palavra é para você, assim como ela foi para mim. Ela é para mim, ela é para a sua família, quando ela é para a minha família. Deus está dizendo agora: basta, chega. Já considerei o tempo que você não sabia, mas hoje eu estou dizendo que existe uma arma que é a mais poderosa do mundo, que pode mudar a sua história, a sua circunstância, pode mudar a sua vida, pode te libertar dos pecados. Por isso é necessário, é mandatório, é imperativo que todos se arrependam.
Atos 16, 30, 33, conta a história de Silas e Paulo presos naquela prisão. Muitos de vocês conhecem essa história, que eles estavam à meia-noite cantando, orando, adorando a Deus, e vem um terremoto. Deus manda um terremoto, abala tudo, derruba tudo, abre as cadeias, arrebenta as portas. Mas prestem atenção, ninguém morre, só comeram poeira, né? Com certeza. E aí vem o carcereiro desesperado, porque um carcereiro na época dos romanos, quando ele perdia um preso, ele pagava com a vida, e ele pega a espada para se matar, fala: já estou morto mesmo, vou me matar. Todo mundo fugiu, e Paulo grita lá do meio da poeira: opa, não faz isso não, que estamos todos aqui. Nós não temos motivo nem medo de fugir de vocês, nós temos alguém que é mais poderoso conosco. Isso aqui é a parafrasia do texto: eu não preciso fugir, tem um Deus que é mais poderoso, que guarda a minha vida. Não se mate por causa de nós. E aquele homem ficou impactado de ver o poder de Deus, que derrubou tudo, mas ninguém morreu. Ele fala: só pode ter sido alguma coisa sobrenatural. E Paulo fala com ele, diz em Atos 16, 30 e 33, depois trazendo-os para fora, o carcereiro disse: senhores, olha que forma digna de ser tratado, senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Significa que ele reconhecia naquela situação o poder de Deus. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Você que entrou aqui sozinho e deixou sua família em casa, porque você quis vir na igreja, sua mulher disse que não queria, ou você veio, teu marido disse que não queria, ou você veio, os filhos disseram que não queria. Eu estou querendo dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo. Não somente você, mas você também representa a tua casa. Se você tem fé, recebe essa palavra no seu coração. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Mais uma vez, preste atenção. Quando eu falo assim, querido, preste atenção. Você que aceitou Jesus e ainda não foi batizado, que acha que precisa de um currículo grande de vida santa para cumprir uma ordenança maravilhosa de Jesus. Não. Naquela mesma noite, o carcereiro com sua família cuidou deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir, ele foi batizado e todos os seus. Se você aceitou Jesus, querido, não postergue o seu batismo. Ele é a declaração pública de fé, que você o reconhece como o seu Senhor e Salvador. É a identificação com Cristo, da morte e da ressurreição para a vida. Efésios 2,8 nos afirma que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se envaideça, ninguém se glorie. Provérbios 4,23, eu amo esse versículo, sempre que eu posso eu sento em qualquer pregação. Posso estar pregando de dízimo, eu vou citar Provérbios 4,26 e vou citar Provérbios 23, 26. O 4,23, que não está aqui, ele diz que nós devemos guardar no nosso coração, porque é de lá que procede as fontes da vida. O 23, 26 diz assim: filho meu, dá-me, filho meu. Isso é um pedido do Pai para você. Entenda que é Deus falando com você, com CPF e RG, é para você. Filho meu, dá para mim o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. E você pode se perguntar assim: mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? Romanos 10, 9, 10 e 13 responde dizendo: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E João 1, 11 e 12, já finalizando, mostra o poder de Deus para transformar. E diz que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a todos quantos ouviram a palavra e quiseram dizer para ele um sim, a Bíblia diz que deu para eles o poder
de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. A palavra é a arma mais poderosa que já existiu, porque ela torna um condenado e perdido em um filho de Deus. As armas do mundo, querido, que nós citamos ao início, são armas para destruição em massa, para intimidar o adversário, para causar medo no adversário. Mas a palavra de Deus, a mais poderosa de todos, ela é uma arma para salvação em massa, para todo aquele que crê.